Então a ideia funciona o seguinte: se o atleta ele quer chegar no seu destino, para conquistar a sua vitória e a sua coroa, ele vai ter que abrir mão de muita coisa, ele vai ter que ter disciplina, ele vai ter que... vai ter coisas que ele vai querer comer e não vai poder, ele vai ter que treinar bastante, para que ele consiga chegar. E olha o que Paulo está dizendo: todo atleta, ele se abstém para alcançar uma coroa que é corruptível. Mas olha o que o Paulo está dizendo: assim como um atleta que se abstém de muita coisa, que abre mão de muita coisa, para alcançar uma coroa que é corruptível, nós estamos também em uma corrida. Mas a minha coroa é incorruptível. Eu vou abrir mão de muita coisa. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas eu entendo que se eu quero alcançar essa coroa, olha o que está dizendo o Apocalipse: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, você tem uma coroa. O Senhor já reservou para você essa coroa. Agora você precisa só fazer a sua parte. Você não pode parar. Então, para você que é um crente vencedor, parar não é uma opção. Parar não pode estar no seu dicionário. Não pode estar no seu vocabulário. Você é um crente vencedor. Deus deu uma coroa. Você que está nessa corrida dizendo assim: eu sou um atleta. Eles correm para alcançar uma medalha, uma coroa que é corruptível, mas a minha coroa que eu estou correndo para alcançar, ela é incorruptível. Aleluia! Tremendo. Olha o verso 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Ou seja, eu sei que a minha corrida não é incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Ou seja, eu não vou ficar dando murro no ar. Mas olha o verso 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Olha que coisa interessante. O Paulo está dizendo assim: antes eu subjugo o meu corpo. Não é que ele está batendo no seu corpo, ele está negando a vontade do seu corpo. Ele está reduzindo o seu corpo. O corpo tem vontade de fazer as coisas, mas ele está dizendo: eu estou negando a mim mesmo. Eu estou negando a mim mesmo. Então eu vou negar a mim mesmo, porque eu não posso pregar, olha que interessante, pregar aos outros e eu mesmo não venho de alguma maneira ficar reprovado. Então observa, Paulo está dizendo assim, ainda que eu pregue aos outros, seria muito chato eu pregar, mas no último dia eu não recebi a minha coroa. Por quê? Porque eu preguei, mas fui reprovado, porque aquilo que eu preguei eu não vivi. Ainda bem que você não conhece ninguém assim, né, crente? Você não conhece ninguém assim, que prega, mas não vive aquilo que prega. Consegue entender? Só que, observa, aqui ele não está falando de salvação, ele está falando da recompensa. A coroa é uma recompensa por ele perseverar nessa corrida. Consegue entender? Então, tipo assim, funciona assim: eu sou salvo pela graça, de graça, mas aí, quando eu sou salvo, eu entro numa corrida. Quando eu entro nessa corrida, Paulo está dizendo, nessa corrida, eu começo a disciplinar o meu corpo. Por que eu disciplino o meu corpo? Para que eu venha alcançar o meu prêmio, para que eu venha alcançar a minha recompensa, para que eu venha alcançar a minha coroa. Então, o que acontece? O Senhor está dizendo assim, o que Paulo está querendo passar para nós é: entre nessa corrida, mas entre para valer, meu amigo. Consegue entender? Entre para valer. Sou salvo, eu entro na corrida, disciplino meu corpo e recebo a minha recompensa. Consegue entender ou não? Pastor, uma pessoa fica servindo em adultério, um exemplo, mas porque ela não perde a salvação? Irmã Ivone, é o seguinte:
salvação, ela não tem nada a ver com a recompensa, com a coroa, com o galardão. Consegue entender? Então o que acontece é o seguinte: o que me faz salvo é eu crer em Jesus. Quando eu creio em Cristo, eu sou salvo. Agora, a gente precisa entender o seguinte: para essa pessoa receber a recompensa, ela tem que abandonar essas práticas. Então, assim, a Bíblia está dizendo, em Apocalipse 3, está dizendo, ó, verso de número 11, 3:11, eis que venho sem demora, ou seja, ele não vai demorar a vir, mas guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então o que acontece? Essa pessoa ela vai ser salva, mas ela não vai ter recompensa no reino, na verdade ela nem vai reinar, ela não vai receber, essa coroa não pertence a esse tipo de gente, que ela serve, mas serve em adultério. Consegue entender? Ela serve, mas serve em fornicação. Ela é salva por quê? Porque o que nos garante a salvação é a morte de Cristo. É Cristo que garante a minha salvação. Mas o fato de eu ser salvo não me dá liberdade para ficar pecando, porque tem gente que confunde a liberdade da graça com a libertinagem do caráter. Consegue entender? Então tem gente que pensa que liberdade é o mesmo que libertinagem. E não é. Agora, o que eu preciso passar para você, para esse tipo de gente? Não se preocupe com ela. Ela vai ser salva, porque a salvação é vida eterna. Quando você vem para Cristo, o que Jesus te dá? Vida eterna. Mas o que esse tipo de gente não sabe? É que, além deles perderem o reino, perderem a recompensa, tudo aqui que a gente está falando nas 7 igrejas, ao que vencer, esse tipo de gente já não é vencedor, é um perdedor. Ele não perde a salvação, mas ele já perde a recompensa, ele já perde a coroa, ele já perde tudo que é de regalia do reino, ele já perdeu. E tem uma coisa que é mais séria ainda para esse tipo de gente, tem uma coisa que é mais séria. Esse tipo de gente vai ser salvo, só tem um problema, que enquanto eu e você, que persevera para poder ser fiel, irmão, porque cá para nós, você concorda comigo que Deus é justo? Se você concorda comigo que Deus é justo, comenta aí, Deus é justo, eu concordo, pastor, Deus é justo. Comenta aí. Ser cristão pode ser enxergado como estilo de vida? Todo dia vencendo o pecado e se santificando. Isso, então você concorda comigo. Vocês concordam, né, gente? Que Cristo é justo, Deus é justo. Ok? Olha como que funciona. Funciona assim. Você concorda comigo que Deus é justo, que Cristo é justo. Agora, se Deus é justo, pensa comigo. Você acha certo, preste atenção, você acha certo, você acha correto você lutar para não adulterar, você lutar para manter fiel, você lutar para pagar suas contas em dia, você lutar para poder permanecer na igreja, permanecer crente, você ter vontade de fazer um monte de coisa que o mundo oferece, que é bom, que é muita coisa boa, que é bom para a nossa carne. Você acha justo, você acha correto, você abrir mão de tanta coisa. Poxa, é tão bom, né, irmão? É tão bom ter relação sexual. É ou não é? Mas aí você não tem, você diz, caramba, é tão bom. Mas você não tem. Aí vem um camarada, aí vem a mulher, e tipo assim, tá na igreja, igual você, a mesma coisa, tá na igreja, tá servindo, preste atenção, tá fazendo, é a mesma coisa que você faz, a mesma coisa que você faz na igreja e tal, essa pessoa faz, só que você está se abstendo de muita coisa que o seu corpo quer. Irmão, ou você acha que a gente não levanta de manhã e a nossa carne fala, hoje é dia de pecar. A nossa carne pede para pecar toda hora, todo dia, toda hora. A gente só não peca porque a gente
querendo a nossa coroa, a gente não quer perder a coroa. Aí, você concordou comigo que Deus é justo. A salvação Ele deu para todos. Aí, beleza, aí nós vamos reinar com Cristo durante o milênio. Nós vamos chegar nesse assunto lá no capítulo 20. Então, aí nós vamos reinar com Cristo. Aí você, que, poxa, teve vontade de fazer um monte de coisa que o seu corpo desejou, você teve vontade de às vezes pegar um dinheiro ilícito, às vezes mexer com uma coisa errada, às vezes beber. Eu não bebo, então eu não sei como é que é beber. Tipo assim, eu já provei alguma vez, mas não sei. Tipo assim, não tenho esse vício, então. Aí você quer adulterar, ou às vezes você é solteiro e você quer fornicar. Às vezes você quer ter relação sexual fora do casamento, ou sei lá, enfim. Aí você não fez. Aí tem alguém que está fazendo a obra com você na mesma igreja, no mesmo lugar, e você sabe. E a pessoa vive em adultério, vive mentindo. Aí você acha que Deus, como justo, você falou que Ele é justo, vai pegar você, que abriu mão de todas as suas vontades, e essa pessoa que estava fazendo a mesma coisa que você, e vai colocar para reinar do mesmo lugar que você? Não. Deus é justo. Você falou que Deus é justo. Então Deus não vai pegar uma pessoa e vai dar uma coroa para ela, para uma pessoa que está fazendo tudo de errado, e você está lutando para fazer o certo. Você está lutando para poder manter fiel. Você está abrindo mão das suas vontades. Então assim, essa pessoa é salva, porque é vida eterna. Mas a coroa, ela já não tem. Você lutou, você venceu, você é um atleta, você se absteve de muita coisa para você chegar aqui. Aí a pessoa está fazendo tudo que é errado e quer receber a mesma coroa que você. Deus é justo. Ele vai dar a coroa para você, que Ele sabe que você está lutando, está buscando força de onde não tem, para poder vencer. E essa pessoa que está em adultério, ela é salva. Eu não vou discordar, ela é salva. Só tem um problema. A Bíblia diz que essa pessoa, enquanto eu e você estivermos reinando durante o reino milenar, essas pessoas estarão nas trevas exteriores, sendo disciplinadas por Deus. Consegue entender? A Bíblia diz assim: pega esse tipo de gente e joga ela, está escrito, nas trevas exteriores, aonde vai haver choro, pranto e ranger de dente. Deus é justo. Deixa, irmã, deixa adulterar, deixa fazer o que é errado, deixa o pau torar, como diz o outro, porque no dia que você estiver reinando com Cristo, esse tipo de gente vai estar em um lugar chamado trevas exteriores, onde vai ter choro, pranto, ranger de dente, sendo disciplinado. E a Bíblia diz que para uns vão receber muitas chicotadas, mas outros vão receber poucas chicotadas. Tomara que essa pessoa receba poucas chicotadas, né? Para não dizer ao contrário. Aí, para a gente finalizar essa ideia, para a gente fechar aqui. Aí eu falei com você está fazendo a mesma coisa, você está pregando, você está na igreja, você está orando, você está perseverando. Olha, irmão, detalhe. Olha o detalhe importantíssimo. Aí do seu lado tem a pessoa que ela mente, você sabe que ela é mentirosa, que ela passa cheque sem fundo, que ela rouba os outros, ela mexe com coisa errada, ela adultera, ela fornica, faz tudo que é errado. E você fala: caramba, Deus não vai matar esse troço, não? A gente fala isso. Gente, até quando Deus não vai pesar a mão sobre esse fulano? Sobre esse endemoniado? Deus não vai pesar a mão? Até quando vai ficar assim? É ou não é? Agora entenda. Olha o que a Bíblia diz. Estarão dois no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Estarão duas no moinho. Uma será tomada e a outra será deixada. Quando a Bíblia diz que estarão dois no campo, não está dizendo que um é crente e o outro é descrente, que um é crente e o outro é ímpio. Não é isso. Está dizendo que um é crente, perdão. Não está dizendo que um é crente e o outro não é crente. Um é evangélico e o outro não é. Não tem nada a ver com isso.
Porque o texto está dizendo, estarão dois no campo. Ou seja, os dois estão fazendo a mesma coisa na obra. Estarão duas no moinho, ou seja, as duas estão fazendo a mesma coisa. Consegue entender? Se os dois estão no campo, por que um é tomado e o outro é deixado? É simples. É porque um está correndo a corrida no campo, se abstendo das suas vontades para fazer a vontade de Deus, enquanto o outro também está no campo, mas está adulterando, está mentindo, está roubando, está mexendo com coisa errada. Consegue entender? Dois estarão no campo, um é tomado e o outro é deixado. Esse que é deixado vai ser condenado? Não, ele é salvo. Ele só vai ficar para um tempo de grande tribulação. Nós lemos aqui no versículo de número 10 ainda, aqui no 10, como guardaste a palavra da minha perseverança, os perseverantes, eu te guardarei na hora da tribulação. Ou seja, para você, para esse que um é tomado, esse Deus vai te livrar da tribulação. Deus não vai deixar você para a tribulação. Agora o outro não, o outro vai passar pela grande tribulação. Estarão dois no campo. Não é que um é crente e o outro não é crente. É que um está mantendo a sua fidelidade a Deus, fazendo a vontade de Deus, e o outro está fazendo as suas próprias vontades. Consegue entender? Sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. A gente tem que entender o seguinte: santidade é uma coisa e santificação é outra. E os fornicadores ficarão de fora. É isso que está dizendo? Fora do reino, mas serão salvos. Exatamente, Miriam. Vai ficar fora do reino. Para esse tipo de gente, o reino já não pertence a eles. Eles não vão ter coroa. Não adianta. Naquele dia vão implorar, assim como o povo implorou para entrar na arca de Noé. A blasfêmia contra o Espírito Santo é outra coisa. Blasfemou contra o Espírito Santo, meu irmão, já era, rodou. Blasfemou contra o Espírito Santo, tchau, obrigado. Não tem nada que possa fazer. Bom, perdeu a salvação. Blasfemou contra o Espírito Santo, já era. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é muito perigosa? Porque hoje, quem atua na terra é o Espírito Santo. Então tem que ter cuidado para não blasfemar contra ele. Então é inferno, não será salvo? Não. Não é o inferno, irmã. Irmã Miriam, não é o inferno, porque é o seguinte: o inferno ainda não foi inaugurado. O inferno vai ser inaugurado quando o anticristo e o falso profeta for jogado lá dentro. O inferno não existe. O que a gente costumeiramente chama de inferno, a Bíblia chama de Hades, lugar dos mortos. Então todo o povo que morre vai para o Hades. Tá? E o Hades, que é onde as pessoas que morrem vai para lá, atualmente vai para o Hades as pessoas que morrem sem Cristo. Então, no último dia, quando Deus pegar o Hades, que é o lugar dos mortos, a gente chama de inferno, mas a palavra inferno ela não tem na Bíblia. É Hades e Seol e profundezas. Então, o que acontece é o seguinte: no dia, Deus vai pegar o Hades, que é o lugar dos mortos, as pessoas que estarão lá, e vai jogar dentro do lago de fogo, entendeu? Junto com o falso profeta e com o anticristo, tá? Eu vou gravar uma aula falando sobre isso também, tá bom? Então, por exemplo, hoje, quando alguém morre e essa pessoa é salva, ela vai direto para o paraíso, tá bom? Para o paraíso. Foi o que Jesus disse para o ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, quem morre hoje vai para o paraíso, não vai para o Hades, não vai para o lugar de tormento, tá? Só vai para o tormento quem não é salvo. Tipo assim, quem blasfemou contra o Espírito Santo já era. Amém? Vamos na sequência, pessoal, verso 12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo. Olha isso. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Nós já falamos sobre o novo nome aí numa aula passada. Mas o que é interessante é o seguinte:
ele vai fazer coluna. O que é a coluna? A coluna é o que causa a beleza e também a ornamentação. Coluna é que enfeita a frente do templo, do prédio. Então ela ornamenta e ela sustenta. Olha que interessante. O Senhor está dizendo assim, ó, ao que vencer, ao vencedor. Então você percebe, irmão, que durante as 7 igrejas ele vai falar ao que vencer, ao vencedor. É uma palavra, é uma promessa só para quem é vencedor, porque tem muita gente dentro da igreja que é derrotado, que não vai vencer, que não são vencedores, tá bom? Então, tipo assim, se você foi perseverante, guardou a palavra do Senhor, ou você é um vencedor, então você tem a coroa. Consegue entender? Então, a coluna é o que sustenta e é o que ornamenta. Então, naquele dia, nós seremos feito coluna. Tá bom? Nós vamos ser coluna. Mas ele vai fazer coluna de nós naquele dia para quem já é coluna hoje. Consegue entender? Então, assim, às vezes você vai ver igrejas que oram muito, igrejas que jejuam, que buscam, que pregam, e você vê, caramba, essa igreja foi abalada, essa igreja se balançou, essa igreja desestruturou. Por que isso acontece? A igreja, ela balança não porque faltou oração, não. A igreja, ela balança porque mexeram na coluna. Então, se você mexe na coluna, mexe no prédio inteiro, ok? Então, o Senhor está dizendo, eu vou fazer de você coluna, mas Ele só vai fazer coluna no tempo do meu Deus, como Ele disse, né? Para aquele que hoje é coluna. Consegue entender? Então, às vezes você não entende porque as coisas não dão certo na sua igreja. Mas é simples, é porque mexeram na coluna. Não se mexe na coluna, porque senão balança todo o prédio, tá bom? Uma coisa é ser parede, outra coisa é ser coluna. E Deus está dizendo, eu te chamei para ser coluna e não para ser parede, ok? Qual é a diferença entre santidade e santificação? Observa, santificação está relacionado com uma oferta. Com uma oferta, tá? Santificação significa oferta que equivale a alguma coisa, tá? Deixa eu achar aqui rapidinho um texto. Hebreus 12. Hebreus 12. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, se você tiver aí, ó, Hebreus 12. Deixa eu ver aqui. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o texto está dizendo, sem santificação ninguém verá o Senhor, tá? E não é sem santidade, tá bom? Então é sem santificação. Santificação é uma oferta. Olha o que está escrito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você acha que falta santidade no nome do Senhor? É claro que não. Santidade é uma coisa, santificação é outra. Santificado, está falando de santificação. Ou seja, é uma oferta que equivale. Olha o que está escrito em João, capítulo... João 19. Nós já vamos concluir, tá, gente? João 19... Deixa eu ver se é o João 19... Eu não lembro. João 17. João 17. João 17, 19. E por eles me santifico a mim mesmo. Falta santidade? Para que também eles sejam santificados na verdade. Então o que acontece? Verso 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim.
Então, santificação está relacionado com uma oferta. Ou seja, Cristo está dizendo, verso 19, e por eles me santifico a mim mesmo, tá? Jesus está dizendo, eu me santifico, ou seja, eu me dou como oferta por eles, tá bom? Então, santificação está falando de oferta, tá? Então, eu preciso entender que eu sou uma oferta na mão do Senhor, tá? Irmã Xênia, define o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo uma obra que Deus faz. Por exemplo, suponhamos que você está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus e é o Espírito Santo que está fazendo, está te usando. Aí de repente uma pessoa olha para você e fala, quem está te usando é o diabo, quem está te usando é Satanás. Então, essa pessoa atribuiu uma obra que o Espírito Santo está fazendo ao diabo. Então, ela blasfemou. Por quê? Porque aquilo que o Senhor Jesus, aquilo que o Espírito Santo faz, ele está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo. Lembra do que a gente falou sobre os 7 olhos do Espírito? Né? Os 7 Espíritos de Deus, que são os 7 olhos do Espírito que está sobre a terra. Não existe 7 Espíritos, mas existe um Espírito que ele se revela em 7 faces, que são os 7 olhos do Espírito. Então o que acontece? Que está lá em Zacarias também, que Cristo é a rocha que tem os 7 olhos, né? Que os 7 Espíritos. A força que impera na terra hoje não é Deus Pai e não é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. Então, se é o Espírito Santo que atua e eu vou pegar uma coisa que é Ele, que Ele como santo está fazendo e eu coloco essa obra como se fosse o diabo, eu afirmo que é o diabo que está fazendo, então eu acabo blasfemando contra o Espírito Santo, tá? Então, às vezes, existe obra que é de Deus, e a gente fala, essa obra é de Satanás, e às vezes é de Deus. E se essa obra é de Deus, se é o Espírito Santo que está atuando na obra, e eu falar que é do diabo, blasfemei, tá bom? Mas vamos encerrar, pessoal, voltando para Apocalipse 3. Então, ao que vencer, eu vou fazer coluna, né? Então, ele vai fazer coluna, e coluna é aquele que ornamenta, então nós seremos a beleza do templo de Deus, tá? E é o que sustenta. Nós seremos o sustentáculo da nova cidade. Nós vamos falar sobre isso. Porque a Nova Jerusalém, a nova cidade é chamada de igreja. Nós somos a cidade de Deus. Isso é forte, nós vamos chegar lá, tá? Você vai entender muito sobre isso. Tá bom? A cidade... Cristo vai se casar com a cidade é a noiva, que vai tornar a esposa. Tá bom? Isso é muito profundo. Vamos falar depois, tá bom? Então, observa, vencedor é aquele que já é coluna. Agora, observa, Deus te levantou como coluna. E se você foi colocado no lugar correto, no lugar certo, você não vai reclamar. Por quê? Porque coluna não reclama do peso. Então, quando você vê alguém reclamando do peso, é porque ele está colocado no lugar errado. Era para ele estar sendo parede e não coluna. Entendeu? Coluna não reclama do peso. Tem alguém reclamando, tá pesado, tá pesado, tá pesado? É porque você está no lugar errado. A posição que você está não é para você estar. Então tem gente que é para ser parede, não para ser coluna, porque a coluna não reclama do peso. Ok? E se você não é coluna e te colocaram como coluna, você vai sofrer. Tá bom? E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok? Só pode ouvir quem tem ouvido. E eu oro para que o Senhor afine o nosso ouvido no diapasão do Espírito Santo. Se você gostou dessa aula, eu peço, se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Eu preciso bater uma meta de 1000 inscritos para que liberem para mim a transmissão ao vivo no meu canal, para que eu possa dar aula para você lá pelo YouTube. Você que ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, entra lá para você ficar por dentro. Eu tenho uma bênção que eu vou anunciar só para o pessoal do Telegram daqui uns dias, tá?
que vai ser uma bênção especial para quem faz parte do grupo do Telegram.